Salve Maria, dia 25 de setembro de 2020, da 25ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 9, nos versículos do 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, percebemos, neste trecho do Evangelho e a continuação do Evangelho de ontem, da liturgia de ontem, quando também a pergunta é: quem é Jesus? É interessante que Herodes queria ver Jesus. Já conhecia João Batista, ouvia a pregação de João e sentia-se incomodado, mas o que acontecia? Não se convertia. Não desejava uma mudança de vida, preferia permanecer no pecado, com toda a situação de bem-estar. Hoje Jesus, com seus discípulos, está orando. E no meio da oração, Jesus pergunta a eles: quem é Jesus para vocês? Para o povo. E a pergunta é para todos nós: quem é Jesus para você? Claro, eu conheço o Cristo pela minha inteligência, pelas Sagradas Escrituras, me fiz sacerdote para o Cristo, para a Igreja, para a salvação das almas. E você? Na sua vida, no seu estado de vida, como tem vivido a sua experiência com Deus? É interessante que Jesus, quando coloca esta realidade, e que Pedro diz: Tu és o Cristo de Deus, ou seja, o ungido, aquele que era o esperado. Todo Israel esperava Jesus, que era o Messias, que era o Cristo, o ungido de Deus. E Jesus, interessante que proíbe os discípulos de falarem desta realidade. Por quê? Para entender que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, nós precisamos ver na perspectiva sobre o olhar da fé, da oração. Porque senão a gente não entende Jesus. Porque senão vamos pensar como os judeus, os mestres da lei, os fariseus, os anciãos, os sumos sacerdotes que esperavam um Jesus político que restauraria Israel, ou seja, que ia assumir todo o poder. E Jesus é o rei de Israel, mas não veio para assumir o poder temporal, mas e sim trazer para nós a chegada do reino, a chegada da eternidade. Jesus veio abrir para nós a possibilidade do céu. Por isso, para entender que Jesus é ungido, temos que ver na perspectiva de que ele mesmo nos fala neste evangelho, que ele diz: vai ser rejeitado, sofrer muito, mas deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Só se entende o Cristo, o ungido de Deus, nesta perspectiva da paixão, morte e ressurreição. Aí sim, é entender o Cristo por meio da fé. E esperar que realmente a salvação de Cristo pudesse ser esta realidade, tão forte para os judeus, mas para todos nós. Meus queridos, veja, quando a pergunta que Jesus faz, quem sou eu para você? É necessário ir lá no íntimo do nosso ser, no nosso coração, para descobrirmos verdadeiramente quem é Jesus.
Na experiência de Santo Agostinho, né, e a gente tem o livro das Confissões de Santo Agostinho, que nos fala desta tão bela experiência, e ele até, né, faz, né, uma poesia, um poema, né, um cântico de louvor a Deus, porque Santo Agostinho buscava, mas buscava sempre onde o Senhor não se encontrava. Queria buscar a Deus na filosofia, queria buscar a Deus na ciência, nos estudos, né, na eloquência. E ele diz: eu buscavas longe e tu estavas perto, estavas dentro de mim. Então muitas vezes a gente busca Deus nas coisas, na natureza, nisso e daquilo, e não é uma forma onde Deus é tudo, não é. Deus não é uma árvore, Deus não é um animal, Deus não é a natureza, não. Tudo foi criado por Deus, não é? Mas não é Deus. Deus é o Deus de Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. E nós precisamos viver a experiência, não buscar a Deus fora, mas dentro, no nosso ser. Como batizados, o Espírito Santo habita o nosso ser, habita o seu ser. E então é crendo nesta realidade, precisamos professar. Experimentar como Santo Agostinho, ir a fundo, retirar-se, mesmo em tempo de pandemia, fazer uma experiência de retiro espiritual dentro da sua casa, tirar uns momentos para rezar. Tantas palestras e formações existem no YouTube que você pode aproveitar para fazer um retiro espiritual. Inclusive tem vários retiros. Aí você aproveita para fazer silêncio, diminuir as discussões em casa, né? As murmurações, o falar mal do parente daquele outro, para viver uma experiência mais profunda com Cristo. Aí sim você começa a responder com a sua vida quem é Jesus. Porque responder da boca para fora é muito fácil. Para todos nós é fácil demais. Mas crer nele, saber quem é ele, através das obras, aí está. Através do testemunho, aí está a grande prova do conhecimento de Jesus. Então, peçamos a Ele que a cada dia nós sejamos capazes de experimentá-lo, de vivê-lo em profundidade, para que com a nossa vida e com o nosso testemunho sejamos capazes de dizer ao mundo quem é Jesus para nós. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai de misericórdia, te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre estes vossos filhos, que o Espírito Santo possa conduzi-los a cada dia, e São Miguel Arcanjo livrar de toda e qualquer cilada do inimigo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.